Olá, minha gente. A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe a você. Estamos começando mais uma live pela misericórdia do Deus Altíssimo. Que Deus continue abençoando, fortalecendo a sua vida. Que Deus venha realmente te fortalecer nesses dias áridos, nesses dias que nós vivemos. São dias preocupantes, são dias que a própria Bíblia já tem nos alertado há tempos, né? Que nós teríamos dias difíceis e que o poder de Deus venha realmente nos fortalecer nesse momento de dificuldade, nesse momento em que nós estamos passando. E hoje nós temos uma palavra direcionada ao nosso coração, uma palavra que talvez você não queira ouvir, mas é uma palavra que nós precisamos de ouvi-la, guardá-la e principalmente vivê-la. Se encontra no livro de Apocalipse. Só pelo livro as pessoas já sabem que já vem alguma coisa aí interessante para nós, né? É o livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Vamos ler alguns versos que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Sardes. Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens nome, de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Versículo 3 de Apocalipse. Lembra-te, pois, do que recebestes e ouvistes, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Mas também tem algumas pessoas em Sardes que não contaminaram suas vestes, e andaram comigo com vestes brancas, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei de maneira nenhuma o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Graças a Deus. Queridos, aqui esse texto que eu li está inserido no contexto, no livro de Apocalipse 3. Eu li do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Aqui, João, na ilha de Patmos, na revelação que ele teve, que o Senhor iria escrever 7 cartas para 7 igrejas ali na Ásia. E todas as igrejas, nós sabemos que tem a sua particularidade, tem seus bons exemplos para seguir, existem seus maus exemplos que a gente tem que evitar nos nossos dias oriundos em que nós estamos vivendo. E Sardes é a 5ª igreja. É a 5ª igreja que o Senhor fala para João escrever. E interessante que quando ele já começa aqui e escreve ao anjo da igreja, como eu já falei em outras lives, em outros vídeos, o Apocalipse a gente tem que ler ele de 3 maneiras, né? Alegórica. A gente tem que ler ele interpretando com outros versículos da Bíblia. Então eu não posso ler simplesmente ela literariamente, porque se eu ler ela só do lado literário, eu vou ver, mas escreve ao anjo da igreja, mas que escrever como? Se anjo é espiritual, papel. Então, segundo os teólogos escatológicos que estudam a palavra de Deus, eles chegam à conclusão, uma vertente, que aqui
escreve ao pastor da igreja. Então veja que aqui não está cobrando de ovelha, está cobrando de pastor. A gente vê aqui que o pastor ele tem uma responsabilidade a mais. Todos nós sabemos disso. Deus começa a cobrar da igreja não pela ovelha. Deus começa a cobrar da igreja pelo pastor. E o pastor vão dar conta das ovelhas. Como diz lá em Ezequiel 34. Ai dos pastores que apacentam a si mesmo, que vivem da gordura e da lã das ovelhas, como tem muitos por aí. Mas um dia o Senhor vai cobrar todas as almas das pessoas que estão na igreja dele. O Senhor vai cobrar, não é da ovelha, vai cobrar do pastor. Então a carta é direcionada ao anjo da igreja, para que o anjo da igreja passa para a igreja. E interessante que quando ele diz aqui, já no versículo na parte B do versículo 1, que ele diz assim, olha, isso diz a que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens nome e que vive, porém está morto. Veja que essa igreja aqui é uma igreja muito parecida com as igrejas de hoje, da nossa geração. Uma igreja que tem pompa, né? Uma igreja que tem nome, uma igreja que tem fachada, uma igreja que se diz que quem chega lá vai resolver todos os seus problemas. Se você quer ficar assim, você vem para essa igreja. Então, quando Deus ele escreve isso aqui para aquela cidade, para aquela igreja na cidade de Sardes, o Senhor conhece, ele já está falando, eu conheço as tuas obras, que tem nome e que vive, porém está morto. Deus conhece as obras, na verdade. Não adianta eu querer viver de fachada. Não adianta eu querer simplesmente mostrar uma coisa, somente aquilo que você quer ver. Porque se o Senhor está falando aqui que eu conheço as tuas obras, Deus conhece. Porque tem pessoas que cantam, que pregam, que profetizam, tem pessoas que rodopeiam. Não sou nada contra isso não, tanto é que eu sou vaso de Deus nas mãos do Senhor há 27 anos. Só porque aqui o Senhor está falando, eu conheço as tuas obras. Porque tem pessoas que acham que obra é aquilo que eu quero mostrar para as pessoas. Muitas vezes nós atribuímos as pessoas avivadas, as pessoas que rodopeiam, as pessoas que pregam, a pessoa que chora, a pessoa que... E não é assim. Porque Deus conhece o que está atrás da gravata. Deus conhece o que está atrás do púlpito. Deus conhece o que está atrás do paletó. Então quando Deus ele fala assim, eu conheço as tuas obras. Então não adianta eu querer simplesmente fazer algo para você ver. Aquilo que você não vê, Deus vê. Aquilo que você não ouve, o meu Deus ouve. A igreja de Sardes estava vivendo exatamente dessa maneira. Ela tinha, veja aqui, olha, eu sei as tuas obras, eu sei que tem nome. Quantos ministérios que você vê aí na face da terra hoje, que o nome, né, só pelo nome a pessoa já treme. Só pelo nome a pessoa já tem uns que até se ensorbebecem, né? Eu sou da igreja fulana, eu sou do ministério cicrano. Você não é de Jesus, não. Você tem que ser de Deus. Você tem que ser propriedade exclusiva de Deus. A palavra de Deus fala que foi Ele que nos escolheu. Agora tem pessoas que se sentem, eu sou orgulhoso em ser do ministério fulano. Irmão, seja orgulhoso em ser servo de Deus. Seja orgulhoso de ser vaso nas mãos do Senhor. O Senhor conhece. Não adianta você querer vir nas redes sociais e apresentar uma coisa que você não é, meu querido. Não adianta você querer apresentar como a igreja de Sardes, que era uma igreja toda pomposa, era uma igreja que tinha status, era uma igreja que tinha nome, era uma igreja que tinha uma fachada. Deus não está interessado na sua fachada.
Deus não quer saber o teu rótulo, Deus quer saber o teu conteúdo. É o conteúdo que é importante para Deus. Por isso que ele está falando aqui, eu conheço as tuas obras. Não adianta, porque tem pessoas que têm tentado influenciar outras pessoas simplesmente pela lábia, simplesmente com jogo de palavras, de frases, que isso aí já acabou. Diante de Deus, isso aí não tem validade diante de Deus, não. Então veja que eu conheço as tuas obras, que tem nome, e de que vives, porém tu está morto. É exatamente isso. Há pessoas que já acostumaram, irmãos, já acostumaram com aquele rótulo. Eles não querem saber mais de conteúdo. Tem pessoas, você sabe o que é iniquidade? Iniquidade é o que está dentro das igrejas hoje. Na maioria das igrejas. Na maioria não, em todas as igrejas. Não vamos ser irresponsáveis aqui não. Não vamos ser hipócritas aqui não. Está em todos os lugares, não é só em igreja não. Está em toda a camada social, na área política, na área financeira, na área bancária, em todas as áreas. Em todas as áreas existe iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É a evolução do pecado. O que é a evolução do pecado? Ele cauteriza mentes, ele cauteriza corações. A pessoa, ela continua no erro, achando que está fazendo certo. E isso é iniquidade, é a evolução do pecado. Então tem pessoas que estão dentro da igreja. A igreja de Sardes tinha pessoas desta maneira, como em todas as camadas sociais. Mais uma vez, eu vou afirmar aqui, existe. Então aquilo, simplesmente a iniquidade, que é a evolução do pecado, entrou também na igreja de Sardes. E as pessoas ali estavam com a mente e o coração cauterizado, como em todos os lugares, todas as camadas sociais. Elas permanecem no erro, achando que estão fazendo certo. Mas o Senhor fala, eu conheço as tuas obras, viu? Não precisa tentar esconder de mim não, que eu conheço as tuas obras. Eu sei o que está por trás aí. Eu sei quando você está só, o que você pensa, o que você comenta, o que você faz. A igreja de Sardes estava nessa situação, queridos. E ela traz hoje um avivamento e um despertamento para nós. Porque a proposta do evangelho, querido, não é eu ter, é eu ser. Eu não preciso ter um rótulo. Eu não preciso ter uma igreja de pompa. Eu não preciso ter algo que vai impressionar, igual estão fazendo por aí. Você precisa ser o quê? Essência. Você tem que ter essência. A proposta do evangelho não é você ter. Ou seja, tem pessoas que têm rótulo. Tem pessoas que rotam santidade. Tem pessoas que acham que a igreja deles é a que vai ser salva e as outras já estão no inferno. Queridos, cuidado com isso, viu? Cuidado com esse negócio que está falando, que você está afirmando. A gente tem que ter muita responsabilidade das coisas. A gente que se diz cristão, a gente tem que ter responsabilidade. Porque a gente que está no alvo, a gente é que é apontado. Porque se a gente tem uma vida reta diante de Deus, você vai ser apontado, você está sendo observado e muitas vezes você não sabe. E não importa por quem, mas principalmente o dono da nossa salvação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, olha, eu conheço as tuas obras. Você fala que está vivo, mas tu é morto. Tem igreja aí que acha que é a toda poderosa. Tem igreja aí que se acha, tem pastores aí achando que são donos do rebanho. Tem pessoas aí que acham que são eles que é o dono disso, de dono daquilo. Você não é dono de nada. Você não tem nada, você tem que ser humilde, você tem que ser servo, você tem que estar na presença de Deus, você tem que buscar. Se Deus te colocou como ovelha, seja ovelha submissa. Se Deus te colocou como líder, seja um líder, mas um líder com sabedoria. Você não precisa ter, você precisa ser a essência de Deus na tua vida. Tenha a essência de Deus na tua vida, aleluia. O propósito de Deus é justamente este.
aleluia, não é de eu viver de aparência, não é de eu viver de rótulo, não é de eu viver, rodar uma santidade, porque Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida, Ele sabe, porque um dia Ele virá, Ele vai tirar uma igreja dentro de uma igreja, Ele vai arrancar uma igreja de dentro de uma igreja, aleluia. Eu conheço as tuas obras, que tens nome, porém estás morto. Olha aqui, versículo número 2: ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Ser vigilante. Irmão, presta atenção aqui. Isso aqui é muito forte. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Isso aqui tem que mudar a nossa vida. Porque não adianta nada, queridos, eu ter uma vida de santidade, eu pular. Não adianta nada eu ter chamado, eu profetizo, eu faço aquilo, eu dizimo, eu sou ofertante, eu sou ganhador de alma, mas você não vigia. Você não vigia nos seus pensamentos, você não vigia naquilo que, nas suas fraquezas principalmente. O inimigo, ele vem justamente na fraqueza. Ele atentou a Jesus lá no deserto, foi quando Jesus estava com fome, não é verdade? Quando Jesus está com fome, depois de 40 dias e 40 noites que o Senhor estava jejuando lá no deserto, o diabo chegou quando Jesus estava no seu momento fraco como homem. O Senhor passou aquilo ali para nos mostrar que ele, como homem, necessitava de buscar a santidade, não rotar a santidade, mas de buscar. E depois de 40 dias e 40 noites, o diabo chega até Jesus, você conhece a história, e fala assim: olha, transforma essas pedras em pães. E o Senhor Jesus falou assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Aleluia. É na fraqueza do homem, é na fraqueza do ser humano, aonde Deus, aonde o diabo vai tentar. Você tem que ser vigilante. Lembra de José, lá na casa de Potifar? A mulher de Potifar atentava, queria José, não era no meio das pessoas, era nos bastidores, ninguém via. José sabia que tinha que fugir. Irmão, foge da aparência do mal. Se você é fraco na área financeira, cuidado com dinheiro, cuidado com ofertas, cuidado com propostas. Se você é fraco, que qualquer coisinha vira sua cabeça, irmão, cuidado com quem você fala, com quem você conversa. Irmão, cuidado se você acha que você está fraco numa área que você ainda precisa de ser liberto, numa área de bebida alcoólica, de droga, de fumo. Irmão, saia da aparência do mal, pelo amor de Deus. Evita lugares. O cigarro não vai até você, é você que vai até o cigarro. A droga não chega até você, é você que vai lá na biqueira. Irmão, cuidado, foge da aparência do mal, ser vigilante. Versículo número 2, ser vigilante. Irmão, se a gente não for vigilante, irmão, não vai adiantar nada, porque tem pessoas que acham que é o Todo-Poderoso. Adão pecou no paraíso e Deus venceu no deserto. A gente tem que ser vigilante no deserto. A gente tem que ser vigilante em todos os momentos. Se o Senhor mudou totalmente a minha vida, ou tem coisa, ou não, pastor, mas eu estou vivendo, eu estou buscando, eu estou orando. Parabéns para você nessa data querida. Só porque tem uma coisa, você está no caminho, mas você tem que ser vigilante. E Deus está falando para a igreja de Sardes: seja vigilante. Eu conheço as tuas obras, eu sei que tem nome, você fala que vive, porém você está morto. Versículo número 2, ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Isso aqui é mais forte ainda, queridos, porque quando Deus fala assim, olha, e confirma os restantes que estavam para morrer, Ele está falando assim, olha, confessa vocês aí que estavam morrendo aí, ó. Vocês, o restante aí, que está nessa igreja, tem alguns de vocês que estão morrendo, confessa para mim, é o que está falando aqui, versículo de número 2, ser vigilante e confirma os restantes
que estavam para morrer, ou seja, e confirma vocês aí, ó, o resto. Confessa que vocês estavam para morrer. Porque se eu estou escrevendo aqui para vocês, Sardes, é porque eu conheço vocês, é porque eu sei o pensamento de vocês. Eu sei que vocês estão aqui para tentar mudar. Aleluia. Confessa. O Senhor está falando aqui, confessa onde vocês caíram. De onde vem o pecado de vocês. Irmão, a coisa mais terrível que existe e uma necessidade que temos é confessar. Eu vou provar para vocês uma coisa. Eu vou provar para vocês uma coisa aqui. Tem quanto tempo? A palavra de Deus fala assim: aquele que confessa e deixa as tuas transgressões ou os teus pecados, este alcança o quê? A misericórdia. Deus perdoa. Mas o que está falando? Eu tenho que confessar, eu tenho que falar, eu tenho que proferir. Qual foi a última vez, queridos, que você enjoelhou diante de Deus e falou assim: Senhor, hoje eu estou aqui para confessar ao Senhor. Eu estou confessando ao Senhor. Eu cobicei hoje. Eu cobicei coisas que não era para me cobiçar. Eu olhei coisas que não era para olhar. A tua palavra diz que não cobiçarás. Senhor, eu menti. A tua palavra diz que não mentirás. Senhor, eu fofoquei. Senhor, eu levantei contra um profeta. Eu falei mal dos meus líderes. Senhor, eu me masturbei hoje. E aí? Quanto tempo? Ou você só fala: Senhor, muito obrigado, perdoa os meus pecados. Querido, pecado tem nome. Dá nome aos pecados. Porque quando eu profiro algo, eu estou falando para o Senhor, eu estou confessando que eu quero algo de Deus, eu quero o perdão de Deus. Ah, pastor, mas Deus conhece todas as coisas, conhece. Mas aquilo que está te ferindo, aquilo que está te incomodando, você tem que falar, porque isso vai mexer no coração de Deus, porque Ele está vendo a sua atitude. Porque tem coisa, irmão, que me incomoda, mas eu fico guardando aquilo para mim. Você acha que Deus vai tirar só porque Ele é Deus? Ele pode tirar, nada é impossível para Ele. Mas tem momento, querido, que Ele quer que eu confesse, porque senão não estava escrito. Aquele que confessa e deixa, além de confessar, eu tenho que deixar, eu tenho que abandonar. Então este alcançará misericórdia. Então dá nome aos pecados, dá nome àquilo que está te perturbando. Aquilo que te perturba, quando você dá nome, você está usando da sua autoridade e está pedindo para Deus: Senhor, faça algo na minha vida. Faça algo na minha vida, Senhor. Porque você tá tomando uma atitude. A igreja de Sardes estava justamente dessa maneira: ser vigilante e confirma o restante, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Irmãos, é por isso que eu falo, a gente não deve ler o livro de Apocalipse somente na parte literária, porque isso aqui é simbólico. Porque Deus não estava pedindo a perfeição. Veja, Deus não estava pedindo a perfeição de Deus, a perfeição da igreja, porque não existe ninguém perfeito, irmão. Quem que é perfeito? Levanta a mão. Eu não estou vendo ninguém. Irmão, mas o Senhor quando fala aqui, olha, porque não achei as tuas obras perfeitas, é porque muitas vezes Ele não tem visto o nosso esforço. A palavra do Senhor fala 366 vezes na Bíblia. Se você quiser procurar, procura. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu, teu Deus, sou contigo. Mas tem momento que a gente não se esforça. Nesses dias oriundos que nós estamos vivendo, não tá tempo para orar, para jejuar, para ir para a igreja, não está tendo tempo de ser dizimista, tem tempo para nada. Tem tempo para ganhar alma. Para que você foi chamado, irmão? Para que você foi chamado? Foi para ganhar almas, foi para ser a diferença da terra. Deus não está querendo a sua perfeição, porque não existe perfeição na face da terra.
Mas Ele quer ver atitudes, Ele quer ver esforço, Ele quer ver de nós, aleluia, aquilo que muitas vezes Ele não tem encontrado nem na minha vida, muito menos na sua. Versículo número 3: lembra-te, pois, o que recebestes e ouvistes, e guarda-te e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que eu verei sobre ti. Mais uma vez ele fala a questão da vigilância. Mais uma vez ele chama atenção. Quando a palavra de Deus fala assim, olha, é orar e vigiar? Não, é vigiar e orar. Eu tenho que vigiar primeiro. Tem pessoas que vai para o monte, jejuma 3, 4, 5 dias, uma semana, mas não vigia nas suas atitudes, nas suas palavras. Meu querido, você está fazendo sacrifício de tolo. Deus não está recebendo isso não. A primeira coisa vem a vigilância. É que nem a humildade vem na frente da honra. É o que o Senhor está falando aqui. Louvado seja Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora. Olha só que coisa. Versículo de número 5, porque nós já estamos aqui, o nosso tempo é corrido. Vamos, ainda tem muitas lições aqui, mas não vai dar. Versículo de número 4. Eu estou lendo Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 4, que diz assim: mas também tem algumas pessoas em Sardes que não contaminaram as suas vestes, e andarão comigo com vestes brancas, porquanto são dignas disso. Oh, aleluia! Irmão, presta atenção. O Senhor está falando aqui, estava reconhecendo que mesmo com toda a dificuldade, né, do rótulo, que eles falavam que estava vivo, mas estava morto, que tinha muitos que não estavam vigiando, mas o Senhor agora chega no quarto aqui e fala, olha, mas também tem algumas pessoas em Sardes que não contaminaram as suas vestes. Queridos, tem pessoas perto de você que xingam, você não xinga, você pode conviver com essas pessoas. Tem pessoas perto de você que cantam músicas mundanas, mas você é um adorador, você pode adorar o Senhor. Você lembra lá Ofni e Finéias, que eram filhos do profeta Eli? Samuel, ele foi criado ali na casa do profeta Samuel, do profeta Eli. Então Samuel, quando ele cresceu junto com os filhos dele. Quem que era filho dele? Finéias e Ofni. Ofni e Finéias. Então quando ele estava ali, quem que era Ofni e Finéias? Era filho do sacerdote Eli. Só que eram pessoas desbravadas, pessoas que comiam a gordura e o sangue do sacrifício, pecavam diante do templo, todo tipo de iniquidade que você imagina que podia fazer os filhos de um sacerdote, Ofni e Finéias faziam. E Samuel, ele vivia naquele ambiente. Só porque Samuel, ele preferiu não se contaminar. Ele preferiu, a palavra de Deus fala assim, que ele crescia em estatura e também no conhecimento. Irmão, é você que faz o ambiente, não é o ambiente que faz você. Tinha pessoas lá em Sardes que mesmo com pessoas mortas, mesmo com pessoas que estavam vivendo de rótulo, com mesmo pessoas que estavam rotando santidade, mas não tinha nada de santidade, mas ainda o Senhor está falando aqui, reconhecendo, olha aqui no versículo número 4, que tem algumas pessoas em Sardes que não se contaminaram as suas vestes. Irmão, não generaliza. Tem pessoa que generaliza, aquela igreja, todo mundo lá é pecador, aquela igreja lá, todo mundo vai para o inferno, aquela igreja lá, todo mundo. Irmão, cuidado. Tem pessoas dessa geração que estão simplesmente generalizando as coisas,
Cuidado com aquilo que sai da tua boca. A tua palavra tem poder, rapaz. Cuidado com o que você está falando. O Senhor, Ele está falando do que tinha e do que não tinha dentro da igreja. Mas Ele reconhece que lá dentro da igreja também tinha pessoas que ainda não estavam se contaminadas. Tem pessoas, irmão, que tem o síndrome de Elias. Entra na caverna, fica lá alguns dias, rotando santidade, achando que é a última bolacha do pacote, que é a última Coca-Cola do engradado. E ele fala: ah, Senhor, coitadinho de mim, só sobrou eu. Irmãos, o Senhor falou: não, você está enganado. Ainda tem 7.000 que não se encurvaram diante do sistema, diante de Baal. Esse sistema eu ainda vou falar aqui, sabe? Eu vou falar a verdade aqui. Eu vou falar de certos pastores, certos ministérios. Eu vou dar nome aos bois aqui um dia aqui ainda. Eu vou falar para vocês o que é o sistema, o que está acontecendo dentro de alguns ministérios. Aliás, da maioria dos ministérios. Eu ainda vou falar. Me siga que você vai ver. Tem pessoas que não têm coragem de falar, eu falo. Eu sou servo do Deus vivo. Deus me levantou na terra, foi para ser boca de Deus aqui. Eu já vivi o sistema. Eu sei o que eu estou falando e provo isso. Mas acontece que tem pessoas que têm esse síndrome de Elias, que só ele que é o bambambam, só ele que é o salvador da pátria, que só ele que é o santarrão, que só ela que tem visão. Não é não, meu querido, não generaliza não. O Senhor está reconhecendo aqui que eles viviam, mas estavam mortos, que eles viviam de aparência, que não tinha nada dentro deles, que não tinha vigilância, mas tinha pessoas ali dentro que ainda tinha, louvado seja Deus, responsabilidade, tinha vergonha na cara, porque a maioria dos crentes hoje em dia está vivendo de rótulo, sendo que o conteúdo é que nem uma lata velha, ele só faz barulho. Lata velha também faz barulho, mas não faz avivamento. Aleluia. Mas também tem algumas pessoas em Sardes que não contaminaram suas vestes e andarão comigo com vestes brancas, porquanto que são dignas. Queridos, Deus abençoe a tua vida. Que nós possamos aprender com a igreja de Sardes. Que nós possamos aprender o que está acontecendo conosco. Vamos fazer uma alta reflexão. Jesus está voltando. Vocês estão vendo aí epidemia no mundo todo. O Senhor vai dar uma sacudida nesse planeta Terra. E isso só vai ser o início da grande tribulação e o início das dores. É momento da gente ver o nosso conteúdo. É momento da gente olhar para o céu, nem olhar as circunstâncias, nem apontar o dedo e nem generalizar as coisas do Senhor, não. É momento em que nós estamos aqui, não é guerreando contra ministério A, B, ou C ou Y, não. Estamos aqui falando a verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um versículo que o próprio presidente Bolsonaro, ele faz questão de falar em quase todas as entrevistas dele. Passa a conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. Deus abençoe. Até quinta-feira. Você que está olhando e vendo esse vídeo no YouTube, compartilha, segue-nos. Vamos ter muita novidade esse ano. Deus tem colocado no coração. Realmente eu vou falar muita coisa aqui, na verdade eu vou provar na Bíblia. Deus continua te abençoando. Palavra para te edificar. A palavra de Deus, ela vem nos confrontar. Ela não vem nos afrontar, ela vem nos confrontar, justamente para vermos qual é a minha e a tua situação. Amém? Compartilha com alguém que precisa de ouvir uma palavra, que precisa, uma pessoa que você ama. Deus abençoa e continua conosco até quinta-feira, em o nome do Senhor Jesus. Tchau, a paz do Senhor Jesus.